Cumprimento a todos os amados ouvintes da Palavra do Dia com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tenhais um bom dia para você, para sua família, para seus amigos, companheiros de trabalho. Receba a paz de Cristo. Nessa manhã estarei lendo a Palavra do Senhor, aonde o Senhor deu. É Êxodo 25. No verso 10, a arca de madeira de cetim. Também farão uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2,5 côvados, a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. E cobri-la-ás de ouro puro, por dentro e por fora. A cobrirás. E farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor, e fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela. 2 argolas de um lado dela, e 2 argolas no outro lado dela. E farás madeira de cetim, e as cobrirás com ouro. E meterás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Amém. Até aqui que o Senhor deu para nós meditar nessa manhã tão maravilhosa, tão preciosa. Que sol resplandecente, lindíssimo. Sol de inverno. Que bênção, né, gente? E a gente observou aí, né, nas reportagens, as pessoas mandando foto, tirando foto, mostrando os ipês, né, todo florido, como um tapete colorido. No inverno também se pode ser feliz, né, gente? Podemos ver bênçãos no inverno, não é? Não é porque é o inverno que não é maravilhoso, não é porque é uma geada que não é maravilhoso, não é porque o vento soprou que não é maravilhoso. A gente viu que todas as estações, todas estabelecidas por Deus, têm a sua beleza, né? Tem o seu fruto, tem mantimento que só se nasce no inverno, não é verdade? Tem outros que é só no verão, tem outros que se não tiver chuva não vai, né? Então o Senhor, Ele faz tudo certinho. E a gente vê aí a natureza, coisa mais linda, né? E hoje não é diferente. A gente abriu aí a porta, a janela, saímos lá fora e olha que sol, coisa mais linda. Não é verdade, gente? A pessoa pode viajar, né? Com essa luz maravilhosa. O frio não está tão assim. A pessoa pode ir trabalhar tranquilo. Os lavradores. Hoje é um dia muito abençoado, né, pessoal? Então a gente leu aqui a palavra, gente, falando sobre a arca de madeira de cetim. Às vezes a gente vê alguns comentários nas redes sociais, nas plataformas, e a gente vê comentários dizendo que Deus não é detalhista, Deus é isso, aquilo. E na verdade, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai conhecendo a Deus, né? Ele tem falado com homens, e esses homens têm relatado. Homens que tiveram experiências com Deus, homens que andaram com Deus, né?
Assim como nós também, quando a gente tem testemunha, a gente conta, né? Assim também eles contaram os seus testemunhos, gravando no livro. E Deus falou para Moisés escrever no livro. Aqui o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, a gente vê Deus falando a Moisés, falando para ele escrever. Então é por isso que a gente sabe, né, alguma coisa a respeito de Deus, não totalmente, mas a gente saberá, tal como Ele é. Mas a gente viu aqui que o Senhor chamou Moisés ao monte, que tremendo, gente. No capítulo 24 aqui de de Êxodo, perdão, o Senhor chamou a Moisés, Arão, Nadab e Abiú e os 70 anciões. E eles viram a Deus, gente. Eles viram que debaixo dos pés de Deus havia como se fosse uma obra de pedra de safira. E assim quando resplandece no céu a sua claridade. E eles viram o Senhor. Aí Deus chamou a Moisés numa nuvem e falou: Moisés, sobe aqui. E Moisés subiu no monte. E ali ele ficou, gente, 40 dias e 40 noites. E Deus relatou tanta coisa para Moisés. Deus falou muito com ele ali, né? Como ele criou o céu, como ele criou a terra. Foi escrito o livro de Gênesis, foi escrito o livro de Êxodo. Ele foi escrevendo tudo que Deus mandou, né? E a gente leu aqui um pedacinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos a respeito da arca de madeira de cetim. A gente vê os detalhes, né? Deus falou para ele assim, ó: também vocês farão uma arca de madeira de cetim, tá? O comprimento de 2 côvados e meio, tanto a largura como também a altura, né? Seja de uma medida só, 1 côvado e meio. Eu não sei se é 1,5 metro. Eu acho que é 1,5 metro, viu, pessoal? Fala côvado, né? Então, gente, o Senhor falou para ele fabricar essa arca, né? Para poder, então, fazer o quê? Para que ali fosse guardado as tábuas do testemunho que depois ele ia dar, né? Lá o Senhor falou: depois você vai colocar aí dentro o testemunho que eu vou te dar. Ele não tinha dado ainda o testemunho, né? Que são os 10 mandamentos, depois a vara de Araão, o maná, ia ser colocado tudo dentro daquela arca, né? E Deus sempre manifestava. Então eles levavam aquela arca e como símbolo, é como se fosse a igreja, né? Carregava. E aí então quando os sacerdotes, os irmãos ali oravam, o Senhor manifestava, né, naquele lugar. É como se fosse a presença do Senhor ali, andando com eles. Mas é lógico que Deus não se deixa, como que eu posso dizer, ser carregado, né? Não precisa carregar Deus, é Deus que carrega a gente, né? Era só assim a obediência, né? A obediência, faça uma arca, eles fizeram. Coloca ali dentro os testemunhos, fizeram, então era uma coisa assim sagrada, consagrada, né? Louvado seja Deus. Não era para idolatrar, mas era para obedecer e glorificar o nome do Senhor. Então, gente, nós vemos que nas nossas vidas, às vezes a gente vai fazer uma coisa e a gente fica super nervoso porque não consegue fazer, né? Talvez você está martelando aí, você pegou um prego, um martelo e está martelando e não dá certo. E você já está cansado. Tudo que você está pregando, o prego fica torto, cai no chão e não dá certo. Não é verdade?
Então, às vezes, a gente fala que não precisa de Deus para esses pequenos detalhes. Mas o Senhor, como eu disse, falou para Moisés, está escrito aí em Gênesis, bem no comecinho, que Deus, ele foi educando, né, o ser humano. Quando eles saíram lá do Éden, eles não sabiam fazer nada. Eles não sabiam de nada, né, gente? Daí eles foram nascendo e Deus foi separando as pessoas. Um para ferreiro, outro para obras de artesanato, músicos, o pai dos organistas e é o Jabal, né? Deus deu toda a inteligência para ele na música. Então Deus foi distribuindo os dons, né? Carpinteiro. Então a gente vê aí que muitas das vezes a gente fica quebrando a cabeça com coisa. Fica martelando aí essa caixa, fica martelando aí e não dá certo. Ah, mas é uma coisinha, então sempre se pega e joga do lado. E você fica nervoso, daí depois você volta lá, pega de novo e tenta fazer, tenta arrumar e não dá certo. Mas vamos lembrar que a gente tem um Criador, que é Ele que dá entendimento e sabedoria para o ser humano. Não é verdade? Até para você encabar uma vassoura, às vezes você fica tão nervoso. Puxa vida, Deus dá entendimento e sabedoria. Não é verdade? Então é nas mínimas coisas que a gente pode começar a praticar a nossa fé. Né? Deus é detalhista, sim. Muito detalhista, gente. A gente vai lendo a Bíblia, a gente vai conhecendo que Deus é detalhista. A gente vê aqui que quando... aqui mesmo nesse capítulo fala das bacias de ouro, tal, essas coisas todas. Aí depois quando ele manda dar ordem, né, para que façam as roupas dos sacerdotes, olha os detalhes, pessoal. Né? Tudo detalhadinho, as pedras, as cores, os tamanhos, tudo certinho. Então, às vezes, a gente nem se importa de perguntar nada para Deus sobre a nossa roupa. Às vezes, a gente nem liga para isso. A gente acha que Deus não tem que ficar prestando atenção nessas coisas. Eu vou incomodar Deus com isso? Gente, Deus não é o problema de incomodar. É compartilhar, é depender, não é verdade? Então, às vezes a gente não pergunta nada, se ele se agrada ou não. Isso é relacionamento, né? E ele se importa sim com os detalhes. A gente vê que a gente vai lendo, vai aprendendo, né? E aqui então está dizendo no verso 11 que o Senhor pediu para cobrir de ouro puro por dentro e por fora. A cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Né? Que lindo, né, gente? E sabe que por ela ser preciosa de ouro, essas coisas todas, ela foi muito cobiçada, né, pelos inimigos. Queriam roubar ela. Os filisteus roubaram ela, levaram essa arca lá para a terra deles. E ela ficou lá um tempão, né? Mas deu problema, porque essa arca estava no lugar errado. Não era para ficar na mão dos inimigos, era para ficar em Israel. E pelo fato deles ter roubado essa arca, a arca de ouro e tal, né? Deus feriu eles. Eles foram feridos. Deus colocou uma febre, Deus colocou hemorroidas, praga de ratos, até eles devolver essa arca. Tiveram que devolver. E além de devolver, antes eles tiveram que fazer sacrifício para Deus e pedir perdão. Então, onde eu estava assim, como eu disse para vocês, eu estava vendo os comentários,
Eu gosto muito de ficar lendo os comentários. Tem pessoas que têm uma cabeça. Misericórdia, né? E uma mulher estava muito brava, falando que Deus não castiga ninguém. Gente, sabe que eu não respondi nada? Eu queria responder tanto, mas no fim eu não respondi nada. Mas eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Porque a gente não responde e depois a gente fica martelando, né? Se eu achar, eu vou responder depois. Mas Deus não castiga ninguém. Mas eu vejo de Gênesis e Apocalipse que Deus castiga sim. Os filisteus roubaram a Arca da Aliança. Eles foram muito castigados, gente. Não foi um castiguinho, foi muito castigado. Deus feriu eles. Você já pensou? E para vergonha tiveram que fazer, conforme a doença deles, se eram hemorroidas, eles tinham que fazer uma imagem daquela hemorroida. Fazer uma imagem da hemorroida, gente. O rato, eles também tinham que fazer uma imagem do rato, entendeu? Conforme era o seu problema, a sua enfermidade, eles tinham que fazer a imagem. Aí eles fizeram a imagem e Deus humilhou eles ali. Eles foram humilhados, eles foram castigados. Não é 1, 2, era todo o povo filisteu, do grande ao pequeno. Você está entendendo? E não é só os filisteus que a gente vê que sofreram pragas, que foram castigados. O Egito foi castigado, não é verdade? Quantas e quantas pessoas sofreram o castigo de Deus. E quem mais falou de castigo foi o Senhor Jesus. Ele falou de castigo, né? Então, a pessoa, ela não admite, né, que Deus castiga. E nós vemos, gente, que é melhor a gente obedecer, porque o nosso Deus, ele não tem prazer de ficar castigando, de ficar provando os outros. O prazer dele é de abençoar. Que pai, né? Quais são os pais que amam seus filhos e quer ver os seus filhos sofrendo, né? Às vezes eles castigam para o bem, para ver se acorda, para não fazer mais coisa errada, porque nenhum pai quer ver seus filhos andando no laço do pecado, na escuridão, no abismo, né? Nenhum. Eles querem que os filhos sejam felizes. Os pais, tem pais que trabalham para poder ver o filho feliz, para comprar aquilo que o filho quer. Não é verdade? E Deus também. Se o ser humano faz isso, imagina o nosso Deus que é Pai mesmo de verdade, né? Se Ele castigar a gente por alguma coisa nós estamos fazendo de errado. Porque precisamos voltar para o caminho certo, né? As nossas obras estão deixando a desejar, né? É verdade? Às vezes a pessoa está martelando aí, e sendo que Deus está mostrando que é do outro jeito. Não, mas você quer fazer disso, mas não vai ficar legal, não vai ficar bom, né? Para de fazer, esfria a cabeça, depois você volta, certo? Olha lá, então o Senhor deu estratégia para fazer essa arca. Olha só que linda, né, gente? É a mesma coisa que ele falou para Noé. Olha, gente, a gente vai lembrar de Noé. A arca também que ele mandou Noé fazer, ele deu todas as medidas, gente. Olha que Deus, né? Ué, mas Deus deu as medidas, mas por que Deus não falou assim, Noé, faz a arca aí, né, tal, Noé ia se virar. Mas não, Deus deu toda a medida, a estratégia
protege, tudinho. Então, para a gente no nosso dia a dia, se a gente pedir a orientação do Senhor, eu creio que vai dar tudo certo, né? Ele vai orientar. Só que a gente não tem esse costume. O costume nosso é nós resolver nossas coisas do jeito que a gente acha melhor. A gente quer construir do jeito que a gente acha melhor. A gente nunca acha que Deus é real. Não é verdade? E será que a gente não vai aprender? Né? Eu olho para trás, gente, e vejo, meu Deus, que vontade de voltar para trás. Ai, que vontade de começar lá de baixo. Lá do comecinho, lá da minha vida. Ah, meu Deus, se eu pudesse. Ia ser tão diferente. Não é verdade? Ia ser tão diferente, né? Que a gente, na verdade, tinha Deus, mas é um Deus lá no céu e a gente aqui. Eu sempre falo isso, que isso acontecia comigo. Estava na igreja, mas Deus lá no céu e eu aqui, né? Eu que resolvo meus problemas, eu que acho que tem que ser assim, eu escolho assim, eu determino assim. Mas eu não sabia que eu poderia desfrutar da bondade de Deus no meu dia a dia, nos meus afazeres, simples, nos meus afazeres em casa, nos detalhes. Mas precisa de Deus? Sim. Por que quando a gente perde as coisas, a gente procura, depois que a gente não acha, a gente fica quase doido? Aí a gente fala, ai meu Deus, onde eu coloquei? Não é? Mas primeiro a gente quase morreu de tanto procurar. Mas sabe o que é? Porque o nervosismo e a ansiedade faz a gente ficar cego. E às vezes está ali na cara da gente e a gente não enxerga. Certa feita que eu estava estudando sobre os espíritos malignos, porque é necessário a gente conhecer o terreno do inimigo, as suas estratégias. A palavra do Senhor diz que é para a gente precisa conhecer os seus ardis. E eu estava lendo, eu estava vendo que os espíritos malignos, eles escondem as coisas para ver a gente procurar. E disse que eles dão risada, eles pulam de alegria. Quando vê você se escabelando procurando as coisas, né? Como nós estávamos falando de construção aqui, da arca, às vezes você guardou uma ferramenta, um martelo, sei lá, um preguinho, e você não sabe onde você pôs. Você não sabe. Aí o espírito mal vai lá, pega, esconde e você procura. Depois que você xingou, blasfemou, aí tudo bem. Aí ele vai lá, o espírito mal, esses espíritos que vivem aí ele coloca lá no mesmo lugarzinho. Aí você fala, olha que coisa, estava aqui o tempo todo. Você procura a chave do carro, e você tinha certeza que você tinha deixado ali em cima do sofá. Aí você procura essa chave do carro e não acha. Aí os espíritos malignos dão risada de você, porque conseguiu deixar você descabelando, conseguiu deixar você sem paz, roubou sua paz. Aí depois que você pecou, aí você vai lá, tá lá. No mesmo cantinho a chave estava lá, não é? Então aí que nós temos que vigiar bastante, sempre aprendendo a colocar Deus em primeiro lugar, a paz, a tranquilidade. Aí você vai ver que o inimigo não vai ter brecha, que você vai achar, você vai pegar sua chave, você vai ali, pegou a chave e pronto. Porque o Senhor não deixou você ficar cego, não deixou o inimigo tocar nas suas coisas, né? Então Deus é detalhista, pessoal. A gente vê aqui sobre a arca de madeira, né? De madeira de cetim, gente, olha que lindo, né?
E meterás as varas nas argolas aos lados da arca, para se levar com elas a arca. Olha que lindo, né? Até para carregar, Deus falou, coloca as argolas. Aí depois vocês pegam a vara e colocam nas argolas, e é mais fácil para carregar. Olha, gente, que coisa mais tremenda, né? Que maravilha, pessoal. Depois, o final. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. Então é isso. E Moisés fez assim. Aí depois a gente vai ler mais para frente, lá quando o rei Davi, ele cuidou muito da arca, ele se importava com a arca, né? E quando ele ia guerrear, ele sempre orava a Deus perante a arca do testemunho. Ali ele fez tenda para colocar a arca do Senhor, né? E é assim, gente, maravilha. Então, a gente na nossa vida também precisamos carregar a arca, que é a presença de Cristo. A presença de Cristo é fundamental, gente, em todos os detalhes da nossa vida. Se você vai fazer um almoço, você precisa ter paz. Se você vai trabalhar, o seu patrão fala, olha, hoje deu uma produção boa, hein, gente? Por quê? Por causa da paz. A paz faz você raciocinar, né? Faz você ter criatividade. O patrão vai falar, nossa, eu nem pensei nisso, que legal, muito obrigada, nossa, que bênção, né? Verdade? Você vai cuidar da sua plantação, você vai falar, olha que lindo, olha como que está bonita a minha plantação, por conta que a paz está reinando no seu coração através do quê? Do relacionamento que você tem com o Senhor. Você tem a presença do Senhor. A arca está dentro de ti. A arca significa o quê? A presença do Senhor Deus. Como é bom, é isso que Deus quer, é isso que Jesus quer. Ele sempre falou, eu quero reinar. Então, Ele precisa reinar dentro de nós, né? E quantas das vezes a gente aí faz um barraco tremendo e não respeita a presença de Cristo que está dentro da gente? A gente tem tudo, gente. A gente tem tudo que a gente precisa, gente. Está tudo dentro de nós. Sabia que a gente nasceu sabendo? Nós nascemos sabendo. É só a gente ir andando com Deus, vai esclarecendo tudinho. A gente fala, nossa, que legal, olha o que eu fiz, que benção, que legal, nem sabia que eu sabia fazer isso. Você sabe de muita coisa. E não deixa enterrar isso não, né? Granjeia, produz e o Senhor te dará vitória, né? Não deixa que o cemitério enterra toda essa sabedoria que Deus te deu. Não é verdade? Porque o buraco, né, onde a gente vai descer, ali se encerra tudo. Então, por que não nos praticarmos, né? Não vamos perder tempo, não. Vamos colocar em prática, Deus dá estratégia. E a gente vê aí, gente, que é muito maravilhoso. Vamos lendo a palavra de Deus, a gente vai descobrir tanta coisa. Até eu admiro bastante também quando Deus deu os detalhes das roupas dos sacerdotes para eles ministrar o sacerdócio, tinha até uma escadaria, né, para poder fazer assim, a repartição entre os irmãos e os sacerdotes, que os sacerdotes eles subiam no altar, né, para fazer o sacrifício. E Deus deu essa estratégia das roupas, gente. E para eles subir a escada, degrau por degrau, para não aparecer as vergonhas, o Senhor falou para fazer bermudas, shorts, para pôr por baixo do vestido dos sacerdotes, das túnicas.
Então, gente, muitas das vezes a gente anda por aí sem nada por baixo. Ou mesmo a roupa de baixo, a gente tira de cima e fica só com a de baixo. A gente é assim, né, pessoal, vírgula, né? Quando a gente não enxergava a verdade, o temor de Deus, a gente também fazia isso. Mas a gente vê que a palavra do Senhor é muito detalhista, pessoal. Deus é Deus de detalhes. Vê aí na natureza os detalhes de Deus, né? Tudo que ele faz com detalhes. Olha, uma simples folha, pega uma folha na mão e observa os detalhes dessa folha, né? Gente, vamos ficar com essa palavra, vamos meditar nas coisas do Senhor para nossa edificação, para a gente ter intimidade com Ele, para Ele dar estratégia para a gente fazer as coisas no nosso dia a dia, não é mesmo? Deus abençoe a todos, um grande abraço e a paz de Jesus Cristo, o justo Cordeiro.